Bom, boa tarde, então, a todo mundo, né? Todo mundo, segunda-feira de sol, 1h30 da tarde. A gente vai ver o que a gente vai tratar na aula de hoje. Eu acho que é um tópico bem interessante. Até o artigo 5º da Constituição aborda muitas coisas relacionadas ao nosso dia a dia de vida, né? Claro que para um gestor isso também é importante. Então, nós vamos ver ali os incisos. Eu fiquei pensando qual era o melhor formato, se cada um lesse um inciso e tal, mas eu acho que vai ficar muito demorado, então eu vou lendo os incisos, vou falando, e aí, a partir daí, a gente vai discutindo cada inciso ali que tem um ponto importante. Grace também, tá? Igual a Jéssica, tentar entrar com o login do IFSC aí, que senão tem ficado na autorização aqui, tá? Entrar com o e-mail do IFSC. A partir daí também tem uma atividade, né, que eu consegui fazer hoje pela manhã, lá os áudios de vocês, ficou bem legal. A maioria fez, né? Acho que de quem tá aqui, acho que só a Grace que não fez. Ou pelo menos não tá lá o arquivo, né? Depois tu me avisa, Grace. E eu montei lá os áudios, fiz em formato de um áudio único e vou deixar a atividade, que é a atividade da semana de vocês, que vai ser justamente escutar os colegas, tá? A maioria dos colegas, se vocês colocarem em 1.5, em velocidade mais rápida, vocês conseguem ouvir bem, tá? Tem um ou outro só que fala rápido, que nem eu, que daí já fica um pouco mais difícil. Yuri, o teu áudio ficou muito baixinho, tá? Não sei o que deu. Então, o Yuri, ali, mesmo colocando minhas coisas no áudio, bem no alto, aqui ele ficou um pouco baixo. Mas eu acho que dá para escutar, tá? Se focar bem na atenção, dá para escutar. Então, antes da gente começar a falar sobre os temas, o que vocês acharam, assim? Acharam algumas informações interessantes? O que vocês podem falar um pouco sobre o entendimento de como as regras funcionam em outros países? Alguma curiosidade, né? Fala agora, Yuri, para ver. Oi, alô? Não, teu áudio tá bem bom, tá? Foi lá na gravação mesmo, alguma coisa na gravação. Talvez no gravador de áudio, na configuração do gravador de áudio tá baixo, tá? A Daphne colocou que adorou a pesquisa. Alguém quer complementar alguma coisa? Algo que nunca tinha visto, não imaginou como é que funcionava? É legal que quando vocês forem escutar de todos ali, vocês vão ver que os modelos divergem bastante, tá? Vai ter modelo teocrático, monárquico, vai ter modelo ali, formato nosso, de democracia, né? E aí, em relação aos modos de governo, e de governo especificamente, né? Estado é o Estado em si, mas de governo tem muitas diferenças ali que vocês vão escutar e vão acabar entendendo melhor. Então, eu vou fazer o seguinte. Vou colocar aqui a apresentação da tela, vou mostrar todo o conteúdo que está aí marcado para hoje, e a partir daí a gente vai conversando. Deixa eu ver o que acontece aqui. Bom, alguém só confirma para mim aí. Se abriu a tela. Tá aparecendo. Beleza, então vocês podem ter lido lá já antes, né? Eu vi que algumas pessoas já olharam os áudios lá. Então, na aula de hoje, a gente vai discutir os 4 primeiros artigos da Constituição, incluindo o caput, né? E também vamos falar sobre a partir do inciso 5º, do artigo 5º, desculpa, que trata sobre direitos individuais e coletivos. Aí vem a questão que eu queria falar com vocês, né? Que eu estou propondo, eu fui convidado, na verdade, por um projeto ali do curso de enfermagem, para fazer uma palestra sobre direitos humanos para mulheres haitianas dentro da comunidade ali do Costa Silva. Então, tem uma data definida ali para novembro, eu acho que é uma terça ou uma quarta-feira no período da tarde, tá? Então, eu vou fazer uma oficina lá com ela sobre direitos humanos, e eu preciso de 2 voluntários que, né, até lá, até novembro, já vai ter passado aí pelo processo vacinal, pelo menos pelas 2 doses, e além disso, além dos 2 alunos irem lá conhecer, né, a situação, a instituição, toda a ideia do projeto, eu vou me reunir pelo menos umas 2 vezes com esses 2 alunos para a gente definir uma oficina, alguma coisa que a gente possa tratar com esse público bem específico, tá? Eu primeiro vou fazer aqui, se não tiver 2 voluntários aqui, eu vou achar de outras unidades, mas a ideia era com vocês primeiro, justamente porque direitos humanos é o nosso próximo tópico, então é relacionado com o nosso tema, tá? Claro, é um projeto de enfermagem, não é um projeto nosso, mas eu solicitei lá para a coordenadora, para a professora de enfermagem, se eu poderia incluir os alunos no projeto, né? Não vai ser bolsista, mas vai lá estar registrado que fez um projeto de extensão junto, vai poder colocar no currículo e vai valer como horas complementares. Então, tem aí, gente, depois me mandem e-mail, tá? Não precisa se prontificar agora,
quem quiser. A Daphne falou que quer, né? Depois manda um e-mail lá, Daphne. Por que 2, tá, gente? Para não ser muita gente também, tá? Só por isso. Se tiver mais gente que queira ajudar, na reunião que eu for fazer para propor alguma ideia de oficina e tal, podem participar. Mas aí eu queria 2 pessoas de Joinville ou que possam, né, se comprometer a ir lá. Então, seria melhor 2 de Joinville mesmo. Depois eu passo a data certinha, mas eu acho que é 25 de novembro, tá? Se não mudar lá a data do projeto. A nossa vai ser a última. Não, 25 de novembro, deixa eu ver. 25 de novembro é uma quinta. Eu vou ver bem lá, depois eu aviso. Pode ser que mude também, a gente não sabe, né? Mas é uma tarde inteira, vão ser 3 horas, da 1h30 da tarde às 4h30 da tarde. E aí tá cheio de ponto de interrogação, né? É para falar sobre direitos humanos, a gente pode direcionar, mas em 3 horas, assim, com o público feminino, né? O que a gente pode estar tratando e também entender qual vai ser o perfil do público para fazer uma abordagem de acordo com eles, tá? Depois mandem por e-mail, então, no meu e-mail lá do IFSC. A Daphne já colocou aqui, se mais alguém se prontifica a ajudar, a ideia é legal. É sempre bom, né, esses projetos assim, então vocês vão estar participando de um projeto relacionado a isso, tá bom? Ah, tá. Professor, dá em que dia da semana? Então, Sheila, eu não queria deixar o dia bem certo, porque vai que mude, sabe? Porque elas reservaram 10 dias diferentes para fazer a oficina. E pelo que eu vi lá, a nossa vai ser a última, tá? Se eu não me engano, dia 25 ou 24 de novembro. Mas daí se eu te falar que é um dia, tu fala, não, esse dia eu posso, mas daí eles mudam, entendeu? Sim. Aí fica difícil. Então, eu vou contando assim, à tarde, tá? Cristóvão, então, daí tu manda um e-mail lá, tá? Então, seria a gente pensando em alguma dinâmica para a gente fazer com elas, porque é um público bem específico, tá? E aí, a partir de que as oficinas começarem lá, eu converso com elas, quantas mulheres estão indo, né? Quantas mulheres estão participando das outras oficinas, para daí a gente saber se vai ser 5, 10, 15, 20. Eu acho que sim, Amanda, porque vai passar mais 2 meses ainda, né? Vou tomar minha segunda dose dia 26. 26 de quando? De novembro? Bom, de qualquer forma, tu manda um e-mail também, tá, Amanda? Eu faço uma listinha aí com vocês e aí a gente vai vendo essas especificidades, tá? E aí o Cristóvão, se quiser participar da reunião que a gente vai fazer para elaborar o material, para ver o que a gente vai fazer, se vai levar cartaz, cartolina, recorte, enfim, porque tem as crianças também, tá? Ela deixou claro que as crianças também vão, e aí fica tipo uma parte de brinquedos, lá, brinquedoteca, então a gente pode pensar em tudo ao mesmo tempo, tá? Professor, só serão dois alunos, né, para auxiliar o senhor? Porque não é que para auxiliar são 2, assim, que vão participar e estar com o nome no projeto são 2. Agora, quem mais quiser ajudar é bem-vindo. Quem se manifestou, então, foi a Grace e primeiro aí foi a Grace e a Daphne. Mas assim, por enquanto não vamos, né, vai que eu converso lá com a professora e ela consegue incluir mais. É aquilo que eu faço para vocês, a gente não tem que fazer as coisas, né, só por causa do nome lá no projeto. Então, quem quer participar, coloca, aí eu converso com ela lá, se todo mundo participou, se deu certo, aí se ela deixar colocar mais, eu coloco, se não deixar, eu deixo ali, daí no próximo projeto que tiver, ganha prioridade, entendeu? Porque mostrou boa vontade, participou, enfim. Gente, tem um projeto do IFSC ali que eu fiz, que foi esse agora, o último, só poderia colocar 5 pessoas no artigo, tá? Eu não fiquei no artigo e eu fui um dos que fiz, porque daí eu não foquei nisso, né? Achei mais interessante colocar os alunos que precisam e tal. Então, o foco não é esse, né? E ajudar é como se fosse um trabalho voluntário, acho que é legal. E mesmo que não dê para colocar o nome no projeto, se for colocar num currículo, eu fazia projeto de extensão lá no IFSC e tudo mais, isso sempre conta, tá? Aí eu converso com o professor Marcos, a gente emite uma declaração, alguma coisa do tipo, não vai ser problema, tá bom? Que eu quero que vocês me ajudem. Beleza. Precisar de ajuda, professor? Tá. Só mandem um e-mail, tá? Para deixar lá registrado lá com a professora depois da enfermagem. Beleza? Então tá, gente. Daí, né, depois como eu coloquei ali, então, o projeto, que é um projeto intitulado Mulheres Imigrantes, que versará sobre, a nossa palestra versará sobre direitos humanos, tá? Eu coloquei que os voluntários terão seus nomes inclusos no projeto. Depois, tem os materiais ali para a aula de hoje, vocês vão ver que vai fazer muito sentido a hora que a gente for lendo a Constituição, e tem a atividade proposta para a semana. Eu vou antecipar a atividade, porque a atividade tem relação com a semana passada, então a gente já deixa ela pronta aqui.
A atividade está aqui, né? O nome dela é Áudios e Países, né? Que nada mais é do que os áudios que vocês mandaram, que foi editado lá. E eu fiz um arquivo só lá no YouTube, tá? Então, qual que é a atividade da semana até domingo? Todo mundo vai escutar os áudios lá, de todos os colegas, e vocês vão comentar no mínimo 3. Então, cada aluno vai ficar responsável por comentar 3 diferentes, né? Por exemplo, eu vou comentar o do Ismael lá sobre o Haiti, vou comentar da Jéssica sobre a Venezuela, e vou comentar do Marcelo sobre o Canadá. Então, vou fazer 3 comentários, 3 observações, posso comparar com o meu modelo, né? A Daniela ali falou sobre Mianmar, que é um país pequeno, que vive um histórico de regimes militares. Ele é diferente, por exemplo, do modelo do Canadá, que é um modelo baseado na questão inglesa, né, de liberdade, de atuação, com uma característica monárquica também, mas também uma democracia, com participação popular, então é bem diferente. Daí a Sheila falou sobre o Vaticano, né, um estado voltado para a questão cristã, que é diferente da Rússia, que é diferente dos Estados Unidos, né, com uma característica mais protestante, enfim. Aí vocês vão colocando ali, a maioria dos modelos é baseado em 3 poderes, né, legislativo, executivo e judiciário, mas há países que não, que é baseado em 5, a Venezuela, salvo engano, tem uma distribuição de poder com base em outras questões da sociedade, e que hoje também é totalmente prejudicado, né, devido a um modelo autoritário. Então, são várias as questões que vocês podem ali estar comentando com os colegas e conversando, tá? Então, a presença na aula de hoje, né, da atividade da semana passada, que vai valer até domingo, vão ser os comentários lá, tá? Tá entendido aqui, né? Não tem mistério, tranquilo, certo? Alguém confirma aí para mim. Às vezes eu acho que tá fechado aqui, ó. Comentem lá, tudo feito lá, né, e não vai ter problema, não precisa postar lá no Siga, tá? Não precisa colocar lá no Siga na atividade lá, não precisa colocar nada lá. É só colocar no YouTube, que daí domingo ou segunda de manhã eu vou lá e olho, vejo quem conversou, quem comentou, e dou como atividade da semana. Diga, Sheila. Eu só estava confirmando, que o senhor pediu para confirmar. Então tá. Fechou, gente? Bom, quais são os materiais para hoje, tá? Se vocês forem ver, eu fui colocando de novo curiosidades, fui colocando tópicos que são importantes para vocês entenderem as leituras que têm relação com questões jurídicas, mas que também a gente entenda o nosso processo de funcionamento da nossa democracia. Então, eu deixei ali a Constituição Federal até o artigo 5º, e vocês vão ver que eu coloquei ali a data, em 27/9. Por que eu coloquei 27/9? Porque vocês vão ver que existem as emendas constitucionais. Então, pode ser que uma emenda constitucional entre em vigor amanhã. Então, esse texto que está ali, ele já está, né, atrasado, já está com uma emenda faltante. Então, por isso é importante, quando for retirar de contexto e recortar um texto jurídico, sempre ter noção dessa data. Por isso que eu falo para o pessoal cuidar quando pega texto pronto na internet, tá? Aquele texto pode estar defasado. Aqueles livrinhos de Código de Defesa do Consumidor, né, que tem nas lojas, às vezes pode estar muito antigo, pode não estar atualizado. Então, esse é um exemplo que a gente tem que sempre atentar para o modelo que está mais atual. Deixei um explicativo da CNJ, do Conselho Nacional de Justiça. Esse aqui vocês têm que ler, porque vocês vão começar a entender o que são cláusulas pétreas, né, cláusulas inegociáveis de um texto constitucional, e ele explica bem certinho ali o que é bem simples o entendimento. Então, é só vocês fazerem a leitura que isso vai ajudar vocês também na hora de ler o texto constitucional. Aí eu deixei videozinhos, como eu sempre deixo, esses videozinhos simples, assim, para vocês entenderem algumas outras questões. Então, ali tem um videozinho explicando o que é cláusula pétrea, tem um videozinho explicando o que é um projeto de lei, que pode acontecer tanto na Câmara dos Vereadores, tanto no Legislativo Estadual, tanto no Congresso, né, através da Câmara dos Deputados e dos Senadores. Ele fala também de medida provisória, a tal da MP, que é uma proposta de legislação que não é feita pelo Legislativo, é feita pelo Executivo. Ou seja, o presidente da República propõe medidas provisórias. E aí existem regras a serem cumpridas. Então, sempre vocês vão estar lendo, né? O presidente vetou projeto tal, ou o Congresso vetou medida provisória, ou o Congresso não estendeu o prazo, enfim, para entender o que é uma medida provisória, por que o Executivo tem essa ferramenta à sua disposição, mas quais são os casos
que ele pode estar utilizando isso. E projeto de lei, né? Um projeto de lei, como é que ele funciona? Cada lei tem uma regra específica de aprovação, 2/3 da casa, 3/5 da casa, votação única ou votação nas duas casas em 2 turnos. Então, cada legislação tem uma forma diferente de ser proposta justamente pela qualificação que é dada a ela, ou seja, pela importância daquela legislação. Então, tudo isso a gente tem que saber, ou pelo menos começar a entender, e quando for reler, quando for ler de novo, opa, já ouvi falar em PEC, já sei o que é uma proposta de emenda constitucional. O presidente emitiu uma medida provisória, vai ser analisada pelo Congresso. Tem uma proposta de lei lá na Câmara dos Deputados, né? Eu quero ver do que se trata essa legislação. Ela é uma lei específica ou ela é uma lei complementar? Que tipo de proposta de lei que é essa? E aí, justamente, tem um outro videozinho ali que explica a diferença entre lei ordinária e lei complementar. Então, são 3 videozinhos de 4, 5 minutos que vai auxiliar vocês a começarem a entender essas questões. Eu espero que os vídeos lá de cima vocês tenham vistos, né, os pequenos ali, essa caracterização aqui para poder ler o texto constitucional, o ordenamento jurídico. Não sei se alguém já viu os documentários ali que tratam sobre a história da nossa Constituição, da Constituinte. Tá? É aquela questão que eu falo para vocês. Eu não vou ficar cobrando cada passo que vocês fazem, mas eu tenho certeza que quem assistiu ou vai assistir ainda vai agregar muito mais, porque aquilo ali é a história do Brasil, tá? Então, quando alguém for falar alguma coisa que não faz nenhum sentido, vocês já vão refletir melhor, vão pensar, não, peraí, não é assim, não foi bem assim, a Constituinte não foi assim, o nosso texto constitucional não é desse formato que as pessoas pensam. Vocês vão sair do senso comum para um debate mais qualificado, tá? Bom, então, basicamente isso, né, gente? Essas são as questões aqui. E a partir de agora, a gente vai ler. A gente vai ler, porque não tem como falar de texto constitucional sem ler o texto constitucional. Alguns artigos eu vou pedir para alguém ler para mim, aí para a gente conversar um pouquinho. E aí, a partir daí, eu vou explicando para vocês, mas mais do que explicar o que está escrito no texto, é a gente refletir o que acontece no dia a dia, o que a imprensa diz que é, o que as pessoas no grupo de WhatsApp falam, né, o que a gente vê de forma geral nos meios de comunicação, e o que são as partes ali que fazem total interesse para a gente, e as contradições, tá? Lembrando que é um texto elaborado por seres humanos, num recorte de 1987 88, pós-regime militar. Então, esse texto foi criado com as condições características da época, na expectativa de que pudesse trazer um país melhor com base em tudo, né? E a gente está falando de um país de 220 milhões de habitantes, então é bem difícil a gente chegar nesse ponto. Gente, antes de começar, só vou fechar o vídeo e áudio aqui. Me deem 3 minutos, tá? Só vou tomar uma água ali no banheiro, que eu tô com a garganta seca. Já tô voltando, é rapidinho. Voltei. Yuri, abra o documento lá, abram todos vocês, vão acompanhando pelo celular, quem puder, quem tiver um outro meio digital de abrir, abram para a gente fazer essa leitura e refletindo, vocês pausem, falem, professor, não entendi isso aqui. Se eu não entender também, eu anoto aqui, depois a gente conversa e vamos falando sobre isso. Eu gostaria, Yuri, que tu lesse o preâmbulo da Constituição. O que é o preâmbulo, né? Essa parte introdutória, essa apresentação do que é o texto constitucional e quando isso foi feito lá na Constituinte. Acho que dá para ver na tela também, né?
Será que o Yuri saiu? Quem que tá com áudio aí pode fazer a leitura primeiro? Do preâmbulo ali. Vamos lá. Oi! Ah, tá. Vai, Sheila. Vai, Cris. Pode ir. Na próxima. Tá bom, vamos lá. Boa tarde. Tarde. Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte para instituir um Estado democrático, destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida na ordem interna e internacional com a solução pacífica das controvérsias, promulgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte Constituição da República Federativa do Brasil. Cristóvão, tu enxerga algumas contradições nessa fala, nessa escrita? Sim, professor. Gente, assim, ó, a questão não é ficar no debate no preâmbulo, tá? Mas veja, vocês ouvem falar também bastante sobre um Estado laico, né? Um Estado que não tem a religião como base, mas a gente tem lá no preâmbulo já, apesar de não ter essa ideia de Estado com base religiosa, a gente tem uma frase ali que fala sobre a proteção de Deus. E aí você tem todo um debate acadêmico se sobre isso tem alguma questão religiosa envolvida, ou se é apenas uma manifestação que foi feita à época, né, em relação a isso. Além desses debates, que também são vários em todos os sentidos, a gente tem as questões das contradições do que o Estado consegue entregar para a população a nível de liberdade, de direitos, de segurança, de bem-estar, de desenvolvimento. Se a gente for focar muito no que as palavras estão dizendo, no sentido de não acreditar que isso acontece na prática, a gente não consegue buscar uma ideia, né, de um ideal. Lembrando que eu falei para vocês que esse texto é de 1987 para 88, e essa Constituinte desejou que tudo isso acontecesse. A grande importância no texto constitucional é que a gente conseguisse entender e buscar isso que está escrito ali. Se a gente está longe de alcançar isso, é justamente aí que está a contradição. Talvez nossas lideranças, talvez o povo não cobre para que tudo isso que está descrito no texto seja realmente executado na prática de uma forma integral, tá? Acho que fica no preâmbulo essa reflexão, e vocês vão ver a partir até no artigo 4º, quando a gente trata das relações internacionais do Brasil, que há essa dissonância, há essa desassociação, e aí cabe a gente perguntar se as pessoas que a gente elege nos representam nisso no que a Carta Constitucional diz, ou se nós mesmos assumimos o papel de não acreditar nisso. E eu acho isso muito triste quando acontece, né? Quando as pessoas falam, nada do que está aí existe, então não quero, não adianta, não funciona, é só um pedaço escrito de papel, tá? Então essa reflexão começa a partir daí. Sheila, título 1, dos princípios fundamentais. O artigo 1º, por favor. Título 1, o senhor já falou. Artigo 1º. A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamentos: 1º, a soberania; 2º, a cidadania; 3º, a dignidade da pessoa humana; 4º, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. 5, o pluralismo político. E parágrafo único, todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos desta Constituição. Ótimo, tá? Já vamos começar a fazer as leituras de acordo com os textos da área jurídica, tá? Então, ali, artigo 1º, inciso 1, inciso 2, inciso 3º, inciso 4º, tá? Vamos aos pouquinhos, a gente vai pegando o jeito disso. Tá bom. Não tem problema, tá, Sheila? Só para a gente ir aprendendo mesmo. Aí, o que ele fala aí já de começo, que foi uma coisa que a gente viu na aula passada, né? Os estados são indissolúveis, eles são indivisíveis. Lá em 1988, decidiu-se por esse modelo de estado indissolúvel, ou seja, os estados e municípios do Distrito Federal, eles não podem ser dissolvidos, tá?
E isso acontece como fundamentos, né? Isso aqui cai muito em concurso, gente, vocês não fazem ideia. Aí tem a pergunta lá, quais são os fundamentos da República Federativa do Brasil? Aí tem as alternativas, uma está certa, uma está errada. A gente tem a soberania, ou seja, a soberania, né, que se soberano, se sobrepõe, é esse o modelo que se sobrepõe. A cidadania, ele é um texto cidadão, a Constituição cidadã voltada para o cidadão. A dignidade da pessoa humana, a gente pode até fazer críticas e controvérsias em relação à nossa Constituição, o que a gente consegue executar na prática, mas o modelo escrito é um modelo que tem embasamento voltado para a dignidade da pessoa humana, e a gente vai ver muito disso hoje. Os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, né? Então, a valorização do social, do coletivo, baseado no trabalho e da livre iniciativa, ou seja, a livre iniciativa de produzir, de empreender, enfim, e de outras questões de livre iniciativa, na questão filosófica, ideológica, em todos os sentidos de livre iniciativa. E vocês veem aqui que esse inciso, em 2019, ele já foi regulamentado, ou seja, uma lei veio para complementar o que está escrito aqui. Vocês vão ver que em várias partes do texto constitucional tem isso. Ela forma assim, ele fala assim, ó, inciso X, via lei, vai acontecer tal, tal e tal. Ou seja, o próprio texto pede que tenha uma regulamentação daquilo que está sendo falado. Em vários pontos vocês vão entender isso melhor. Mas aqui é um dos exemplos, ó. Então, tem uma lei, que é a Lei 13.874, que ela regulamenta o que são valores sociais do trabalho da livre iniciativa. Vou clicar aqui só para vocês entenderem, ó. Então, ela traz uma parte que faz essa alteração dentro de um outro documento, tá? Que é aqui, ó, institui a Declaração de Direitos de Liberdade Econômica. Então, ele faz essa regulamentação, ele regula o que está na Constituição, tá? E vão ter várias partes assim, daí eu vou mostrando para vocês. Bom, e por fim, o pluralismo político, né? Lembrando que a gente estava num momento de pós-regime militar, então o foco era a ampliação dos partidos políticos, do envolvimento social, e aí a gente tem essa característica do pluralismo político. Parágrafo para finalizar, o poder emana do povo, vem do povo, que ele exerce por meio de representantes eleitos, que é o nosso modelo principal, ou diretamente nos termos dessa Constituição. Pergunta, como que nós exercemos o nosso poder do povo diretamente e não por representantes? Como que isso acontece? Regular, Cristóvão, seria fazer uma regulação, normalmente via lei complementar. Então, você pega um inciso que precisa ser regulamentado, ou seja, você vai especificar aquela situação para ela não ficar em aberto, tá? Que é o que acontece ali, fala iniciativa e valor do trabalho. Tá, e aí? Regulamenta, e aí, naquele caso, aparece uma lei de liberdade econômica que vai justamente tratar disso, tá? Regulamentar, regular no sentido de regulamentar, de criar uma regulamentação, uma regra do jogo, né? Como aquilo vai funcionar, tá? E aí, gente, como que vocês exercem o poder diretamente e não através de representantes? O Brasil já passou... Votando. Oi? Voto. O voto, você vai eleger um representante, certo? Então, você elege um representante para aquela situação. A gente tem formas, e a gente vai mais para frente isso, que a democracia é exercida diretamente. Duas ferramentas, plebiscito e referendo. Já ouviram falar? O plebiscito Sim. e o referendo já teve, por exemplo, para a população dizer se ela era a favor ou contra o porte de armas, né? Aconteceu lá atrás isso aí. Sim, sim. Então, elas são duas ações populares, vocês vão ver que é uma ação popular. Então, existem algumas ferramentas que diretamente a população pode exercer a sua cidadania e não através de um representante. Quando a gente elege alguém, a gente está elegendo um representante para as nossas demandas, e o plebiscito, o referendo, a ação popular, são medidas que pode o povo diretamente tomar essa atitude, tá? Não, professor, Oi? mas no caso do plebiscito, ele serve para quê? Assim, porque meio que o povo votou a favor do porte de armas, só que não fizeram nada. Gente, vamos olhar aqui, eu acho que foi o referendo, né? O referendo, ele acontece depois. Eu não lembro.
Eu sei que o povo foi a favor, mas foi como se não fosse nada. É porque acontece assim, Sheila, ó, qual que é a diferença de um plebiscito para um referendo? Beleza. Vamos perguntar assim, ó, a gente quer saber se a população é a favor ou contra a pena de morte no Brasil. Se eu faço um plebiscito, eu vou perguntar antes da lei. Então, eu pergunto para a Sheila, você é a favor ou contra o porte de armas? É um plebiscito. A Sheila diz que não. Então, a maioria, a população decidiu que não vai ter morte. Eu falei porte de armas, não, estava falando de morte, né? Pena de morte. Pena de morte, desculpa. A população decidiu que não. Então, nesse plebiscito, a população decidiu que não pode ter pena de morte. Então, a lei que vai ser criada vai continuar dizendo que não pode, não há pena de morte no Brasil. Essa é a diferença do referendo, que foi o que aconteceu na questão do armamento. Porque a lei já tinha sido já tinha sido implementada, e eles fizeram um levantamento com a população para ver o que a população achava daquela determinada lei. Entendi. Então, o referendo é só um tipo de pesquisa? O referendo é referendar se aquela situação valeu ou não. Alguém pegou o Brexit aí, alguém pegou o Reino Unido, né? O Brexit aconteceu um plebiscito, foi antes. Então perguntaram se a população do Reino Unido queria se desassociar da União Europeia, certo? Foi a Gabriele, né? Pois é, a população foi a favor, então eles não fazem mais parte da União Europeia. Um plebiscito seria, por exemplo, os governantes decidindo que continuaria fazendo parte da União Europeia, mas iriam fazer o Yuri chamou de questionário, mas o nome é referendo mesmo. Você vai referendar aquela situação para ver se é aquilo. Gente, só deixa eu ver se eu não estou invertendo, tá? Mas eu acho que é isso mesmo, peraí. A promoção da popularmente chamada referendo das armas, referendo depois e plebiscito. Um mnemônicozinho para gravar, tá? Foi disso que eu gravei. Pré, antes. Então, antes de acontecer é plebiscito, pré-bicito, antes de acontecer. E referendo é depois, referendou, tá? Ação popular também, só que ação popular vocês vão ver que tem casos específicos onde um indivíduo ou uma associação pode propor uma ação popular. Aí são outros casos também. O que se tem muito no debate, gente? Que hoje, com as tecnologias, a gente poderia usar muito mais essas ferramentas. A gente poderia, por exemplo, além da votação, sempre que tiver uma causa grande, algum problema de litígio muito grande no Brasil, mandar por aplicativo que cada um individualmente respondesse o que acha aquilo, tá? Aí tem várias questões jurídicas que entram aí, de sociedade, né, se realmente é a melhor forma, como isso vai acontecer. O problema é que nós ainda estamos discutindo se o voto eletrônico é útil ou não. Então, eu acho que essa discussão vai ser mais séria no Brasil, vai demorar um tempo. Agora, como que a gente pode participar mais? Se vocês forem entrar em qualquer projeto de lei, dentro da Câmara dos Deputados, dentro até dos vereadores, vocês vão ter lá que a população pode dizer se é a favor ou contra determinado projeto. Então, essa é uma forma de participação. Ah, professor, mas lá tu só está dizendo, como o Yuri falou, é só uma pesquisa, vai mudar alguma coisa? Pensa, eu, Robson, sou um senador da República, e dentro de um projeto que eu estou propondo de lei, que eu sou favorável a ele, os meus eleitores estão lá no site do Senado, 99% dizendo que são contra. Eu vou pensar ou não vou? Com certeza eu vou pensar. Então, dizer que não tem apego, porque não sou eu que vou estar falando diretamente sobre isso, é uma coisa que a gente tem que pensar. Próxima aula eu coloco o link para vocês, dentro da Câmara dos Deputados, lá dos projetos de lei, que a gente pode ir lendo lá e dizendo se é a favor, se é contrário, se não é. Tá? Isso a gente pode fazer também. É aquilo, né? As pessoas votam no BBB, votam na Fazenda, e aí na hora de olhar um projeto de lei lá e votar a favor ou contra, não tem tempo, né? Então é só a reflexão que fica ali. Bom, artigo 2º, alguém lê aí? Eu leio. São poderes da União independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. Ótimo. Essa é uma outra questão que a gente já falou também e fala diretamente, que é a questão dos 3 poderes, tá? Legislativo, Executivo, Judiciário, e as 2 caracterizações principais do texto constitucional. Eles são independentes, porém, eles são harmônicos entre si,
e existem ferramentas que façam com que cada um deles obtenha um certo grau de controle do outro, né? É uma independência harmônica, cada um com as suas competências, mas tem essa relação independente e harmônica. Eu acredito que vocês, né, não é uma questão só eu que acompanho essas coisas, já ouviram falar que muitas pessoas têm dito que no Brasil as Forças Armadas é um quarto poder, é um poder moderador. Não sei se vocês já ouviram falar isso. O texto constitucional, em seu artigo 2º, não fala sobre isso, tá? Então, esse é um outro debate que tem acontecido também bastante. Alguns juristas, inclusive, alegam esse poder moderador das Forças Armadas justamente pela questão da força que ela tem, né? Da responsabilidade do papel das Forças Armadas, que está lá para baixo na Constituição. Mas, de início, né, não há essa questão, e vocês não vão achar aqui, quer ver? Vou dar um Ctrl F, vou digitar moderador. Vocês não vão encontrar nada dizendo que existe um poder moderador no Brasil. Tá? Então, se alguém um dia comentar isso com vocês, falar, olha, lá no artigo 2º da Constituição, fala-se em 3 poderes, né, legislativo, judiciário e executivo, que são independentes e harmônicos, não há um poder moderador. Mas, até juristas comentam sobre isso. Artigo 3º, vamos lá, alguém? Esse é importante, né? Quais são os objetivos da nossa República Federativa do Brasil? Eu leio de novo. Pode ser. Constituir objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. Construir uma sociedade livre, justa e solidária. Garantir o desenvolvimento nacional. Erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. Promover o bem de todos sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Gente, aqui vem aqueles pontos que eu tenho dito até agora, tá? Eu pegar e fazer uma associação para casos específicos, a gente vai achar que o texto constitucional, ele foge da realidade. Mas aí tem que ter um outro entendimento. A gente está falando de regras de sociedade que se baseiam em leis. Então, a gente tem como premissa construir uma sociedade livre, justa e solidária. O nosso modelo é feito nesse formato. Se ela é livre, justa e solidária para todos, é a questão que a gente tem que se questionar e se cobrar sempre. Ela fala no garantimento do desenvolvimento nacional, que o país se desenvolva como nação, né, que seja uma nação que busque o desenvolvimento. E aí, como isso aqui fica em aberto, né, como eu falei para vocês, aí o entendimento de cada um do que é desenvolvimento nacional é a grande questão também. Erradicar a pobreza e a marginalização, ou seja, o Constituinte entendeu que uma nação não se desenvolve se tiver pobreza e marginalização, e tentar, na medida do possível, não fala na medida do possível, tá? Desculpa, isso aqui foi uma fala minha. Reduzir as desigualdades sociais e regionais. Porque, veja, lá em 88, já existia essa relação, já existiam esses indicadores de que as regiões, existem regiões em desigualdade, cada vez, né, em alguns casos especificamente se ampliam, inclusive, tanto na questão da esfera social, dependendo do perfil, do grupo, quanto na esfera regional. Então, se a gente for pegar indicadores do Norte, Nordeste, Sul, Sudeste e Centro-Oeste, eles têm diferença por região. Então, a busca de que a gente erradicar essa pobreza e a marginalização e reduzir essa desigualdade é o entendimento que todos deveriam buscar e ter um país mais coeso, né? E, por fim, então, promover o bem de todos, né? Sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Aqui também é um ponto que é complexo, gera sempre muito debate. Agora, a gente precisa entender se a sociedade tem feito alguma coisa na tentativa de melhorar isso. Eu acho que são 2 pontos bem distintos, apesar de serem várias camadas. A primeira camada é que cada vez mais a gente vê casos tanto de racismo quanto preconceito sexual, cor, idade e qualquer outra forma de discriminação. Ao mesmo tempo, a gente tem um avanço de legislação também e a gente tem que reconhecer isso para não ficar só no lado negativo da história. A gente tem uma legislação que trata especificamente dos crimes contra a raça. A gente tem um exemplo de crime de uma legislação recente e específica contra sexo, né? Ou seja, a gente tem o crime de feminicídio, né? A questão da legislação que trata e reconhece que existe crimes especificamente pelo fato da pessoa ser mulher. Então, a gente tem um avanço aí. Na questão da cor também, o Estatuto do Idoso na questão da idade. Então, veja, gente, além da crítica, a gente tem uma questão da realidade da legislação.
O problema é que o problema não, né? Ainda bem com a inclusão da informação, cada vez mais a gente vai conhecendo como essas coisas funcionam e os problemas que ficam escancarados, que não são problemas de lei, são problemas da nossa relação social mesmo. Tanto em relação a racismo, a sexismo, a questão de tratamento com idoso, enfim, todas essas ideias que é só abrir na internet e a gente vai achar algum caso específico sobre isso, tá? Eu falo isso justamente para a gente não tentar ser tão negativo e tentar buscar entender o que pode acontecer de positivo. E essas legislações a gente vai ver mais para frente, tá? Todas elas. Essa aqui é uma que eu gosto muito de ler, porque essa aqui tem muito a ver com nossos representantes, tá? Então, quem for ler essa, leia pensando bem, refletindo bem sobre esses incisos, e a gente vai conversar rapidinho. Vamos lá, alguém se prontifique. Eu posso? Pode. Artigo 4º. A República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais pelos seguintes princípios. Inciso 1. É inciso 1, né? Isso. Independência nacional. Inciso 2. Prevalência dos direitos humanos. Inciso 3. Autodeterminação dos povos. Inciso 4º. Não intervenção. Inciso 5º. Inciso 5. Igualdade entre os Estados. Inciso 6, defesa da paz. Inciso 7, solução pacífica dos conflitos. Inciso 8, repúdio ao terrorismo e ao racismo. Inciso 9, cooperação entre os povos para o progresso da humanidade. E inciso 10, concessão de asilo político. Parágrafo único. A República Federativa do Brasil buscará a integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina, visando a formação de uma comunidade latino-americana de nações. Gente, vocês que pesquisaram os países lá, quem pesquisou quando a gente viu e falou de Brasil e alguns outros países, a gente sabe que no modelo nosso, o presidente da República, ele é chefe de governo e chefe da nação, ou seja, chefe do Estado também. O presidente aqui, no nosso caso, no nosso modelo, ele é o representante máximo e responsável pelas nossas relações internacionais, tá? Aqui, independente de quem seja o presidente atual, quem seja o representante na esfera federal, isso vale para o governador na esfera estadual, vale para os prefeitos na esfera municipal, seguir esses princípios não é só uma questão de respeito, de integralidade. Se você for pensar pelo lado comercial, é uma questão de fazer com que o teu produto seja melhor visto. Se você for pensar numa esfera social, é você seguir os princípios do que a própria população estabeleceu como regras, ou como intenções, ou como princípios, né? Então, tudo isso que está aqui deveria ser a nossa máxima busca na relação entre os países. Agora, quando você tem alguém, por exemplo, não é só um caso hipotético, não estou dizendo que é assim, tá, gente? É só um caso hipotético, que fala mal de outro país. Você tem alguém que diz que a vacina de determinado país não funciona. Quando você vê um representante atacando um outro país e tirando chacota da população, você acaba ferindo esses princípios e prejudicando a nossa relação. Seja ela na esfera comercial, seja ela na esfera econômica, social. Por quê? Porque a gente acaba ferindo aquilo que a gente propôs a se fazer. Quando a gente fala em independência nacional, o que quer dizer isso, né? Que a República Federativa do Brasil, ela apoia a independência das nações. Ela apoia que isso prevaleça. Ela apoia também a prevalência dos direitos humanos. E aí essa é uma crítica que se faz a vários governos que defenderam, por exemplo, países autoritários, né? E aqui não só em relação a países, mas a governos, a modelos de países. A autodeterminação dos povos, ou seja, a caracterização dos povos, né, auto se determinando e não a influência de um terceiro ali. A não intervenção, ou seja, o Brasil não intervir em outros países, em outras relações, não querer se meter, né, dar uma forma mais simplória. A propagação e a questão da igualdade entre os estados, né, tratar todos os estados da mesma forma, estados aqui em relação a países, né. Eu tenho interesse econômico com um, com outro, mas isso não pode se sobrepor nas relações internacionais. Os países têm que ser tratados da mesma forma.
né? Se não criticar um país em detrimento do outro por causa de uma ideologia, por causa de qualquer outra questão, tá? Defesa da paz, buscar sempre a defesa da paz, não ter na base do litígio, do conflito, de falar mal, de falar em guerra, de falar em invadir determinado país. Essas questões só prejudicam uma relação internacional. A solução pacífica dos conflitos, né, isso vem em acordo com a defesa da paz, sempre buscar a solução pacífica, porque a solução pacífica é sempre a melhor relação. Repúdio ao terrorismo e ao racismo, aqui de novo, né, aquele esforço de caracterizar e reconhecer que existe um racismo no Brasil, e ao mesmo tempo ser contra atos de terrorismo, seja de quem for. A cooperação entre os povos para o progresso da humanidade, ou seja, né, sempre buscar a cooperação e não o confronto. E a concessão de asilo político. O asilo político é uma ferramenta destinada a indivíduos que são perseguidos em seu próprio país por sua posição política. O Brasil tem um histórico meio complexo aqui, eu não vou entrar a fundo nesse caso, tá? Mas tem um caso de um senhor chamado Cesare Battisti, que foi um problema grande nas relações internacionais que o Brasil teve no governo passado, para não ficar focado só nesse governo, tá? Um indivíduo caracterizado como terrorista em outros lugares, e aqui no Brasil ele conseguiu, por um determinado período, esse asilo, né? Ou seja, ele era como se fosse um preso político, né? E não por ser terrorista. Isso foi um grande caso de repercussão, não sei se todo mundo lembra aqui, ou se vocês lembram. Depois pesquisem na internet aí. Eu lembro. E o caso Cesare Battisti, ele é bem emblemático nessa relação aqui, porque a ideia de defender um indivíduo, né, politicamente, por ser perseguido por sua posição política é uma coisa. A outra coisa é você defender um terrorista pelas condições filosóficas ou ideológicas que ele tem de acordo com você. Ah, professor, está dizendo que foi esse o caso? Não, eu quero que vocês acessem e vejam o que foi feito, né? Porque quando tem a questão é bem ampla ali. Se eu achar um documentáriozinho, depois eu posto para a próxima aula, tá? Para não ficar muita coisa. Mas vocês vão entender que o Supremo Tribunal Federal julgou o caso justamente que fazia parte dessa concessão de asilo político, e ele foi definir se era ou não era, se deveria dar asilo a esse indivíduo. É uma questão bem emblemática aí nas relações internacionais do Brasil, e nesse caso específico com a Itália, tá? E, por fim, aqui um outro ponto interessante, né? Se entendia, naquela época, que o Brasil deveria buscar a integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina, visando a formação de uma comunidade latino-americana de nações. Por que isso é importante, né, gente? Se a gente for fazer uma análise meio lógica, são os países que estão mais próximos, são os países que têm culturas parecidas com a nossa. Ah, tem diferença entre Argentina, Uruguai e Paraguai, a gente teve guerra com eles já, mas eles estão mais próximos, então culturalmente, economicamente, geograficamente, a gente está muito interligado. Então faz muito sentido buscar uma integração econômica desses países. Tanto é que foi criado um bloco chamado Mercosul, né? O mercado da América Latina, né? A gente esqueceu o que significa Mercosul agora, livre comércio da América Latina, justamente com esse princípio. E aí a gente vai ver ao longo dos anos que o Mercosul foi enfraquecendo por questões ideológicas, políticas, enfim, e essa busca ainda continua, tá? Quando vocês forem se aprofundar mais em questões econômicas, vocês vão ver que alguns países que não fizeram parte dessa relação de Mercosul, fizeram alguns acordos específicos com países lá do Oriente, né, com países da Ásia em si, justamente buscando uma forma mais ágil de transportar suas mercadorias e tudo mais, tudo indo fugindo desse escopo de que a gente não conseguiu ser essa liderança ao longo dos anos, né? O Brasil sempre foi visto como um grande país nesse sentido, e quando a gente não trata as relações internacionais da melhor forma possível, a gente acaba tendo esses problemas que vai muito além de ideologia, tá, gente? De achar, o Brasil se vira sozinho, ou esses absurdos que a gente ouve, assim, que eu fico pensando o que traz de positivo isso, tá? Então, pessoal, do artigo 1º ao artigo 4º, são essas as questões. A gente tem um caput que diz basicamente qual é a relação, fala, né, qual que é o formato dessa República Federativa do Brasil, o que a gente tem como fundamento, fala quais são os nossos poderes, fala quais são os nossos princípios e fala da relação internacional, quais são os nossos princípios em relação internacional, tá? Tá tudo aqui, vocês têm acesso a isso livre no celular, mas eu acho que já é uma base
do que é a nossa Constituição, né, do que ela serve, para que ela serve. E aí a gente já tem um título 2 logo abaixo, que talvez seja o título mais lido, mais utilizado dentro da Constituição, porque justamente trata dos direitos e deveres individuais e coletivos. Então, isso aqui o artigo 5º nos atinge diretamente. Então, por isso é tratado sempre com maior amplitude, tá? Então, alguém lê aí para mim o artigo 5º, faz favor. Só tá a Sheila e o Yuri aí, mais ninguém? Posso ler? Pode. Artigo 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes. Ô, Daniele, fique aí que daqui a pouco você já lê pelo menos 10 ali, daí você lê o 10 e a gente conversa sobre os 10. Mas aqui, gente, é tão importante a gente ver uma questão aqui, ó. Eu acredito que vocês devam ouvir direto que o pessoal fala sobre direito à vida, porque daí tem a questão do aborto, que é sempre muito comentado, fala sobre a liberdade de ir e vir, né, que está sendo usurpada durante a pandemia, fala sobre a igualdade, a segurança, sobre a propriedade, né, minha propriedade não pode ser invadida, enfim. Tudo isso realmente está no artigo 5º, e se for fazer uma leitura sem ser muito atenta, é justamente o que está falando ali. Agora, o que o artigo também diz ali no seu fim? Que essas caracterizações de inviolabilidade, ou seja, que não pode ser violado, tanto o direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, ela acontece através de alguns termos, ou seja, nos termos seguintes. Então, não é só ler o artigo sem ler os incisos para entender que essa inviolabilidade do direito à vida, em alguns casos, acontece, né? A liberdade também há restrição de direitos. A igualdade, a segurança, a propriedade também. A propriedade precisa ter uma função social. Vai estar descrito isso lá embaixo. Então, quem lê o artigo 5º sem ler os incisos, acaba achando que essa é a base e pronto. Mas o próprio artigo fala nos termos seguintes. E os termos são esses incisos que vêm abaixo e vão delimitar e vão explicar melhor como isso funciona. Em alguns casos, vão dizer lá que uma lei complementar vai regular o que está sendo dito ali. Então, não é só ler isso aqui, tirar num recorte, jogar no Facebook, no Instagram, no grupo lá e dizer, olha, o direito à liberdade é inviolável, ninguém pode retirar a tua liberdade. Ah, então você não pode ser preso? Tá? Então, não é só pegar e ler o que está escrito aqui, é entender que tem características específicas e outras questões que envolvem isso. Aí, gente, para a gente não ficar muito demorado, vamos fazer o seguinte. A Daniele lê pelo menos 5 aqui, e aí a gente conversa sobre esses 5 e alguém pergunta se tiver algum interesse em algum inciso específico, tá bom? Ah, Daniele. Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos desta Constituição. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. Ninguém será submetido à tortura nem a tratamento desumano ou degradante. É livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. É assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem. Lê aquele outro ali de novo, lê mais um. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantia, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. A nossa Constituição ela é maravilhosa, gente, porque quem for ler ela inteira vai ver que ela aborda de todos os assuntos. Se vocês forem pegar textos constitucionais de outros países, eles são menores, não todos, obviamente, né? Mas há países que eles tratam de questões específicas, há países que o texto constitucional ele não é nem escrito, né? Ele é baseado em costumes, em jurisprudência e outras questões, mas a nossa vai abordar todos os assuntos. Aqui já vem alguns pontos importantes, tá? Homens e mulheres serão tratados em igual em direitos e obrigações.
Ah, professor, mas tem problema na questão trabalhista, a mulher ganha menos e tudo mais. Sim, tem. Mas legalmente falando, direitos e obrigações entre homens e mulheres devem ser tratados da mesma forma perante a Constituição. Outro ponto interessante é que ninguém deverá deixar de ser obrigado a fazer algo senão em virtude de lei. Tá? Então, a base é essa. Ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou degradante. Professor, mas me dá uma revolta isso, porque eu já vi lá, tem um estuprador lá que estuprou uma criança, né? Esse cara deveria apanhar, deveria fazer isso ou aquilo. Legalmente falando, isso não está decidido na nossa carta. O Brasil entende através do seu texto constitucional que a tortura e o tratamento desumano não são formas de conseguir a reeducação, a reinserção ou a punibilidade, né? Você não pune alguém com tortura. Então, isso também está descrito aqui. Se quem tiver um tempinho, depois na Netflix, tem um documentário que trata sobre o 11 de setembro, e eles mostram muito aquela prisão de Guantánamo. Já ouviram falar? Que foi para onde eles levavam os presos suspeitos do 11 de setembro, do atentado terrorista às Torres Gêmeas. Tá? É um presídio que fica localizado em Cuba, num território próximo aos Estados Unidos, né, em Cuba, mas é um território americano dentro do solo cubano, uma pequena parte lá. Esses presos eram ridicularizados, eram torturados, etc. Aí você vai dizer assim, claro, professor, merecem, né, porque eles explodiram a Torre Gêmeas. Qual que é o grande problema, gente, quando a gente atua dessa forma? Primeiro que você não consegue os resultados esperados, não que isso seja o mais importante. Mas, como diz lá no próprio documentário, o indivíduo sob tortura vai dizer o que você quiser. A pessoa está tendo agulha enfiada dentro da unha, está sendo sufocado, sendo afogado, está sob sigilo sob condição de não sono, né, de ficar 5, 6 dias sem dormir. Ele está numa situação de vulnerabilidade que ele vai fazer o que você quiser, mas, ao mesmo tempo, isso não significa que ele vai te dizer o que você quer. É uma das condições, mas não é a principal. O tratamento desumano, ele não atinge nenhum tipo de expectativa, tá? Pode parecer injusto, né, gente? Poxa, um cara que estuprou uma criança, né? Esse cara deveria a morte, deveria apanhar, deveria ser esfolado vivo, né? Mas se vocês acessarem a televisão hoje, vocês estão vendo um exemplo de onde isso acontece. O tal do Talibã lá, que voltou ao governo do Afeganistão, inclusive vi hoje. Eles espancaram e colocaram umas crianças em praça pública lá, porque eles tinham roubado pão, se eu não me engano. Não sei se vocês viram essa reportagem. Aí. Penduraram em um guincho 4 corpos. E aí, gente? E se isso parte de uma denúncia falsa? E se isso parte de algum desafeto? Nos filmes funciona, né, professor? Nos filmes, quando sequestra a filha do poderosão lá. Vocês percebem que a questão, o processo legal, o direito à defesa, o direito ao contraditório, ele vai muito além do crime que a pessoa comete. Justamente para tentar dirimir as falhas, os problemas. Quando você condena uma pessoa, você precisa ter certeza, certo? Que você pode estar incorrendo numa injustiça maior do que a injustiça que foi cometida. Quando eu vejo aquela cena hoje, eu acho muito didática no sentido de entender, né? Pegaram 4 jovens ali, esfolaram vivo em praça pública, assim como eles já fazem com as mulheres e outras questões, e o processo legal, os jovens não tiveram direito à defesa, à ampla defesa, a contraditório para dizer, não, eu não estava junto. Simplesmente a população alvoroçada, né, acha justo, porque bem feito, é um criminoso, matam sem saber e a sociedade não evolui. Professor, como que tu acha que a sociedade não evolui? Se você for pegar as sociedades mais evoluídas, nenhuma delas tem pena de tortura. Se você for pegar os países que a gente entende como civilizados, eles não têm pena de tortura e de banimento, né? Não banir as pessoas do próprio país. É uma cultura que vem da raiz, porque uma coisa que eu também acho errado no Brasil é, tipo, obrigar as pessoas a usar capacete. Não deveria haver isso, porque deveria ser uma consciência da própria pessoa. Ó, se eu vou cair ali,
eu vou quebrar minha cabeça, eu vou morrer, vou ficar em coma, sei lá, vou ficar aleijado. Mas não, a pessoa precisa de uma lei obrigando ela a fazer as coisas. Isso que eu acho errado, é a cultura, é a mentalidade do brasileiro. Tem vários, né? O cinto de segurança, são Uhum. questões A assim. vacina, a Ah, vacina. não, aí eu ia te falar Entendeu? disso agora, Tem que fazer Sheila. lei para obrigar as pessoas. A gente não deveria ser assim, a gente deveria ter uma consciência, uma cultura, entendeu? Mas não tem. E é tem difícil mudar a cultura, professor, é muito difícil, é impossível, eu acho. Tem lugares que estão financeiramente dando dinheiro para as pessoas se vacinarem, né? Me soa meio ridículo, assim, porque é para o próprio bem da pessoa, mas tu vê, o Estado tem que fazer isso para proteger o todo, porque aqueles indivíduos pensam de forma diferente. Aí é todo um debate, né, Sheila? Porque até onde vai a liberdade do indivíduo de não aceitar, né, tal condição. Fazer lei para obrigar a usar máscara? Como assim, gente? Precisa disso? A pessoa não deveria ter consciência? Essa é a complexidade de um país de 220 milhões de habitantes, onde a gente tem um grau educacional muito diferente, as razões culturais que você falou, são várias as questões que envolvem aí tudo isso, né? Uhum. Então, ali tem outro ponto que é bem interessante, que tem muito a ver com a atualidade, que é a questão do livre pensamento. Então, assim, é livre a manifestação daquilo que você pensa, sendo vedado o anonimato. O que isso quer dizer? Que eu posso falar tudo o que eu quero? Posso, mas eu preciso me identificar quando eu estou falando tudo o que eu quero. Por que isso é um problema tão atual? Porque hoje, atrás de um usuário fake, eu falo tudo o que eu quero sem me identificar. Então, isso não é aquela liberdade de dizer o que quiser, ela se restringe a essa questão, tá, gente? Então, para você ver como às vezes isso é invertido nas redes sociais, né? Eu tenho liberdade de falar o que eu penso. É livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato, ou seja, você tem que se identificar. É vedado você ser anônimo. Então, eu falo o que eu penso, mas eu me identifico. E aí, quando a pessoa se identifica, muito daquelas coisas que ela fala, identificada, ela não fala, né? Ela fala quando é anônimo, quando é um perfil falso e outras questões. Professor, Oi. essa liberdade entra também, para estrangeiros também na parte de política também, mesmo que eles não tenham direito de votar? Sim, porque aqui, Ismael, a gente está falando da liberdade de manifestação do pensamento, né? Então, aquilo que você fala num primeiro momento, você é livre a falar. Você se identifica e é livre para falar o que eu penso, o que você pensa. Independente se é nacional, se é nacionalizado, se é estrangeiro, tá? Porque a legislação vale para o estrangeiro também. Agora, o próprio inciso posterior, ele já vem contradizendo não, reafirmando alguns pontos, que é o quê? Você pode até falar o que você pensa, mas no inciso de baixo ele diz, é assegurado o direito de resposta, ou seja, aquilo que você fala ao outro indivíduo é assegurado o direito de responder, proporcionalmente ao agravo, ou seja, proporcional ao meio e ao formato, a tudo aquilo que você fez. A gente vê isso nos meios de comunicação, né? Quando um jornal ele expõe uma matéria que alguma informação não é verídica e a pessoa entra com uma ação, né? E o direito de resposta é dado a ela. Então, no mesmo jornal, na mesma página, vem uma retificação, não é retificação a palavra, tá, gente? Esqueci agora. Para responder aquela questão. Além da indenização por dano material, moral ou à imagem. Veja, eu chego aqui e falo para o Ismael que o Ismael cometeu um crime. Né? Eu tenho o direito de falar o que eu quero, eu estou me identificando, é o professor Robson que está falando. Agora, o Ismael não cometeu crime nenhum. Então, eu posso estar ofendendo tanto ele moralmente, tanto a imagem, tanto materialmente, além de estar cometendo um crime. Tá? Então, é proporcional isso o direito de resposta dele. Então, esses casos, quando a gente fala que vê as pessoas xingando as outras na internet, porque, eu tenho o direito de me manifestar, ele tem um tipo de restrição, né? Ele é restrito ao que você acredita que pode falar ou pode estar cometendo um crime nessa tua fala. Então, tem que cuidar com isso, né? Quando a gente fala que é livre o pensamento e fala o que quer, não é bem assim, tá? Porque eu posso estar cometendo crime, posso estar sendo injusto também, posso estar sendo indelicado, são várias as camadas ali, né? E tem a legal também, que é no caso do crime, estou cometendo um crime de injúria, de difamação, alguma coisa nesse sentido.
Aí ele vem para uma questão no sentido de crença, né? Que é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida na forma da lei a proteção aos locais de culto e suas liturgias. O Cristóvão tinha comentado aqui, ó. Veja, gente, olha o que esse inciso fala. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida na forma da lei, ou seja, uma lei vai vir para complementar esse inciso, dizendo como que será feita essa proteção aos locais de cultos e às suas liturgias. Então, tem alguns incisos que o Constituinte deixa bem claro que uma lei específica irá tratar sobre aquilo, tá? A mesma coisa aqui para baixo. No outro inciso, é assegurado, nos termos da lei, a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva. Então, tem mais essa questão. Aqui a gente vem por outras questões de nível religioso, que fala que ninguém será privado dos direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política. Então, tem a questão não só religiosa, mas filosófica e política. Salvo, aí que eu falo para vocês, sempre tem a questão de que há umas restrições. Salvo se for a invocar para se eximir-se de obrigação legal a todas imposta ou recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. Esse inciso aqui, ele é muito utilizado nos exemplos dos conscritos, daquele jovem que faz 18 anos e precisa prestar o serviço militar. Veja, a prestação militar para o homem, quando completa 18 anos, ela é obrigatória, certo? Aí eu posso alegar, por motivo de crença religiosa, por convicção filosófica ou política, que eu não quero servir. Mas vai ser me imposto, então, uma prestação alternativa fixada em lei. Entendeu? Entenderam? Então, essas questões elas estão abordadas dentro do texto constitucional. Então, eu tenho uma imposição que é imposta a todos, eu posso alegar por religiões de convicção, por questões religiosas, filosóficas ou políticas, que eu vou me eximir de cumprir essa obrigação legal, e nesse caso é cumprida prestação alternativa. Ah, professor, mas na prática não é assim. É difícil acontecer porque não é todo jovem que serve com 18 anos. A gente tem uma limitação. Então, normalmente, quem não quer acaba não indo, tá? E se tu realmente alegar isso, tu acaba não indo. É a diferença de um país, por exemplo, onde todos os homens vão servir. Eu lembrei esses dias, tem um jogador chamado Song. Ele joga na Coreia do Sul. Lá na Coreia do Sul, todo masculino, todo homem, precisa servir até os 27 anos. Eu não sei se é 1 ou 2 anos, depois dá pra gente pesquisar melhor. E ele já é um jogador famoso, ele joga no Tottenham, que é um time grande. O cara famoso estava chegando próximo aos 27 anos e ele tinha que sair do time para servir lá na Coreia. Você vê, é um tratamento isonômico, igualitário, ou seja, não importa se ele é famoso, rico, filho de alguém, ele tem que servir porque é uma prestação para todo o indivíduo coreano que até os 27 anos sirva. Eles têm umas regras específicas lá. Eu lembro que no caso dele, medalha olímpica, alguma coisa que ele fez em relação ao país, assim, de destaque internacional, livraria ele. Aí depois não fiz mais acompanhamento, não sei o que aconteceu. Mas tem esses casos, então, de países que agem dessa forma. Aqui no Brasil tem mais gente querendo servir do que vaga, né, para servir dentro das unidades militares. Então acaba não acontecendo essa questão. Ó, o que mais aqui, ó? É livre a expressão de atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independente de censura ou licença. Então, basicamente, atividade intelectual, artística, científica e de comunicação independe de licença de autorização. Eu posso escrever um livro, eu posso pintar um quadro, eu posso escrever um artigo científico, eu posso me comunicar sem pedir licença para um órgão governamental. Lembrando mais uma vez que a Constituição foi feita após um período de ditadura, onde quando o indivíduo criava uma música, ele precisava passar por um órgão de controle do Estado. Então, por isso, esses artigos estão já no seu início da Constituição. E aí vocês lembram, né? Tem várias músicas que foram censuradas. Diga, Yuri. E se essa forma de expressão for de alguma forma racista ou algo assim, ainda é permitida? Veja, aí vem aquela questão de que a gente fala da análise do todo, né?
quando tu lê só ali, esse inciso, ele não está dizendo que se você fazer uma fala preconceituosa, é crime, no inciso não. Mas a gente tem um código penal, a gente tem um código processual penal, a gente tem um código civil, que ele vai caracterizar que ofensas raciais, em determinado sentido, tem aquela caracterização, é crime. Então, não é porque eu tenho liberdade de falar o que eu penso que vai deixar de ser crime, tá? Então, tem que saber separar essas questões. Ali na Constituição, no inciso que trata sobre isso, está dizendo que eu tenho liberdade intelectual, eu tenho liberdade de comunicação, posso falar o que eu quiser. Não, porque você pode estar incorrendo em algum crime, dependendo do que você fala. Veja que esses incisos, eles muitas vezes se conflituam, né? Porque lá em cima fala que o Brasil não vai apoiar nenhuma forma de racismo. Então, se o Brasil não vai apoiar nenhuma forma de racismo, você não pode se comunicar com ofensas raciais, entendeu? No caso do Brasil, como que isso é mais fácil de verificar? Quando você chega na legislação que trata especificamente sobre isso, vai estar bem claro que é um tipo de manifestação que não é aceita. Tá? O que mais? São invioláveis a intimidade da pessoa, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas. Assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. Aqui é a mesma coisa, né? A gente tem a questão da intimidade, da privacidade, da honra, da imagem das pessoas, onde, se forem violado em algum momento, é assegurado indenização moral e material pelo que aconteceu. Vai ter legislação que trata sobre isso especificamente. Mas no texto constitucional já deixa bem claro que a intimidade, a vida privada e a honra e a imagem das pessoas são asseguradas, tá? Perante a legislação. Esse é um bem também que gera muito conflito, que é a questão da casa, né? A casa, ela é um asilo inviolável do indivíduo, então ela não pode ser violada, né? Se você faz um recorte e só fala isso aqui, a casa, ela é inviolável do indivíduo, ela não pode ser invadida, né? De nenhuma forma. Lê só isso, pensa que o texto é só esse. Mas ele fala, né? Ninguém pode penetrar na sua casa sem consentimento do morador, ok? Agora, ele mesmo já diz, salvo em alguns casos específicos. Quais são os casos específicos? Flagrante delito, ou seja, se naquele momento está ocorrendo algum delito, algum crime naquele imóvel, aí a sua casa pode ser invadida. Ou desastre, né? Imaginou estar lá tendo um desabamento e o bombeiro não pode entrar, porque a tua casa é um asilo inviolável. Então, em casos de desastre, também há como entrar dentro da casa do indivíduo. Para prestar socorro, né? Tem uma pessoa lá tendo um ataque cardíaco lá dentro, pode-se entrar. E aí vem a questão judicial, né? Que normalmente as pessoas falam, ou durante o dia, por determinação judicial. Então, normalmente as decisões judiciais acontecem ao longo do dia, bem cedinho, 6 da manhã, aquelas matérias que vocês veem no jornal, a polícia indo até um determinado lugar. Por quê? Porque a determinação judicial diz que tem que ser ao longo do dia. Vejam como é complexo, pessoal, porque alguém pode vir e perguntar, tá, mas o dia começa a partir de quando? Pelas 6 da manhã, mas vai ter lugar que 6 da manhã vai estar escuro. Então, isso tudo gera sempre um debate, tá? Todo inciso tem um amplo debate jurídico sobre o que é e o que não é. Nesse caso, tem uma legislação, a Lei 13.105, que determina algumas questões também. Mas tudo sempre é questão de debate, tá? Sim, professor, eu pensei aqui nesse outro artigo que o senhor leu, que fala sobre a livre expressão. Eu pensei em comentar, mas já que o senhor falou isso, artística. Aí o povo vai falar, o que é arte? O que seria arte? Qual, né? É tipo isso assim, será que toda arte deveria ser livre e tal? Essas coisas assim. Por isso que o direito é tão complexo, né, Sheila? Porque daí tu envolve um indivíduo que pensa de uma forma com outro indivíduo que pensa de outra forma, e aí você tem uma decisão do Estado ali, que é um juiz, né, um representante do Estado, para determinar, e ele vai tentar com base na lei sempre, né, e quando não tiver a lei resguardada, vai para uma instância superior e chega no guardião da Constituição, que é o Supremo Tribunal Federal, que vai tentar interpretar da melhor forma, ou vai interpretar da melhor forma naquelas cabeças que estão lá, o que se realmente está querendo dizer com aquilo. Então, tem uma complexidade ampla, né? Não tem como a gente negar isso, não é simples assim.
Então, desconfiem sempre da pessoa que traga a resposta pronta, sabe? Nesse sentido da Constituição. Porque não é simples. Outro ponto que é bem interessante, o que mais é inviolável, né? No caso, naquela época se falava em comunicações telegráficas e de correspondência. Então, é inviolável o sigilo das correspondências. As correspondências não podem ser interceptadas. Ah, professor, mas isso acontece, alguém abriu a carta. Bom, aí é um crime, tá? De dados e das comunicações telefônicas. Poxa, então nenhuma forma, sempre tem um salvo ali, né? As comunicações telefônicas, salvo por ordem judicial, nas hipóteses na forma de lei, elas podem ser interceptadas para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. Veja, o famoso grampo telefônico, né? Vocês já ouviram falar. Então, você não pode alegar que na Constituição, está escrito no seu artigo 10º, no seu inciso 12º, no artigo 5º, que não é inviolável a interceptação das comunicações telefônicas, porque no próprio inciso fala que, em caso de ordem judicial, você pode, sim, através de uma investigação criminal ou instrução processual penal, rastrear as comunicações telefônicas. Ontem eu estava vendo um caso antigo, não sei se vocês lembram, aquela advogada chamada Mércia Nakashima. Lembram que o namorado dela assassinou ela numa represa lá em São Paulo? Não sei se vocês vão lembrar. Foi um caso bem famoso lá de São Paulo, que uma das formas que eles resolveram o caso foi porque no sapato dele tinha uma alga, que só lá na represa tinha aquela alga, lembra? Eu lembro desse caso. Né? Então, o caso da Mércia Nakashima é um caso onde a interceptação telefônica ajudou muito. Por quê? Porque o senhor Ismael, era Ismael o nome dele, tá? Ismael. Ele tinha 5 aparelhos telefônicos e a justiça autorizou o rastreamento desses telefones dele e foi a partir dali, um desses números, que conseguiram identificar que ele tinha muito contato com um senhor chamado Evandro, e esse senhor Evandro trabalhava num posto de gasolina, foram pegar as câmeras e eles tinham aquela relação, esse senhor Evandro tinha familiares que moravam próximo da represa. Então, sabe, isso tudo foi através de autorização judicial, foi feito essa análise e o juiz autorizou essa receptação telefônica. No caso dele, teve até do seguro. Tu vê como as coisas são, né? Eu revi esse caso ontem com a Dani, por isso que eu tô lembrando bem, tá, gente? Porque nesse caso, a própria Mércia, quando trabalhava junto com ele no escritório, autorizou o rastreamento do seguro do carro dele para ficar mais barato. Então, ele tinha rastreamento no carro dele e ele não sabia. Tu vê as coincidências da vida, né? Então, o próprio carro, a investigação policial teve acesso da onde ele andou nos últimos 90 dias e conseguiu identificar que no dia ele deixou o carro dele num lugar que ele nunca deixava. Então, são várias as questões que uma interceptação auxilia no processo, tá? Lembrando que a interceptação precisa ser legal, precisa de autorização judicial. Se não houver autorização judicial e a sua ligação for interceptada por um agente do Estado, ela é uma prova ilegal, ela é uma prova que não vale para o processo. E vocês vão ver que a própria Constituição diz isso, que provas ilegais não servem no processo. Em alguns casos, lá fala em benefício do réu, algumas coisas que a gente vê mais para frente. Mas a Constituição fala que provas ilegais não são permitidas. Bom, eu não vou ler todos hoje, tá, gente? A gente vai ficar até um meio termo e daí semana que vem a gente complementa, para não ficar muita coisa. Depois a gente tem, então, é livre o exercício de qualquer trabalho, né? Daí a pessoa fala, opa, então eu posso ser médico, né? Posso abrir um consultório aqui em casa. Ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Então, cada profissão vai ter uma lei que regulamenta o seu exercício e se você atender aquelas qualificações, é livre o seu exercício profissional. Então, a classe médica vai ter a sua legislação específica, até os administradores têm, né? A gente como gestão, entra dentro dos administradores e vai ver que precisa do ensino superior formal e entre outras questões para você se encaixar dentro dessa profissão. Que mais? É assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte, quando necessário ao exercício da profissão. Isso aqui é um inciso muito específico para os jornalistas, tá? Isso quer dizer o quê? Que em caso de jornalistas, né, resguardado, não é só jornalistas, tá? Mas aqui é um exemplo do jornalismo.
você tem uma fonte que lhe passa inúmeras informações e você vai lá na imprensa, redige e informa a população sobre aquele fato. O jornalista ele não é obrigado a revelar a sua fonte, tá? Ele não precisa revelar a sua fonte, ele alega justamente essa questão do inciso 14, que fala que é assegurado o acesso à informação e é resguardado o sigilo da fonte quando necessário ao exercício profissional, tá? É só para o advogado? Não. O psicólogo, né, quando tem uma relação com o indivíduo, o médico, o profissional religioso, né, o profissional religioso não, o religioso, ele não numa confissão, por exemplo, ele tem resguardado esse sigilo, ele não é obrigado a informar a questão específica. Tem alguns casos, inclusive quando se trata do jornalismo, em relação ao cometimento de crimes, tá? Aí muda um pouco a figura, mas aí são casos específicos. O que eu quero dar de exemplo aqui é de uma forma geral, se eu tenho um informante e sou jornalista, eu não sou obrigado a dizer quem é, tá? Eu lembro que semestre passado um aluno perguntou, professor, mas se o jornalista mentir que tem uma fonte, se ele está inventando uma história? Bom, aí entra todas aquelas questões que a gente viu. O direito de resposta, o agravo, se aquela mentira, se aquela notícia é uma mentira, são questões totalmente diferentes, tá? Não importa daí. Aí a questão é que o jornalista que revelou aquela informação e o meio que ele utilizou para aquela informação estão utilizando uma informação falsa. Aí você tem o direito de resposta a danos materiais lá, e todas aquelas questões que estão envolvidas ali em cima. Aqui vem uma que é problema também, ó. É livre a locomoção no território nacional em tempos de paz. Muita gente está utilizando isso na pandemia para dizer que teve o direito de ir e vir restringido por causa do lockdown, ou por causa das medidas de distanciamento e tudo mais, e utiliza esse recorte desse inciso para falar sobre isso, né? Ou seja, a minha locomoção no território nacional em tempo de paz foi restrita, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nela entrar, permanecer ou sair com seus bens. Eu acho que o que as pessoas esquecem é aqui, ó. Quando você lê isso e não considera nos termos da lei, você não vai a fundo para entender o que a lei específica ou o que as leis estão falando sobre isso. Eu vejo que o pessoal às vezes comenta do exemplo dos pedágios, né? Tá, mas se é livre a minha locomoção de ir e vir, por que eu tenho que passar por um pedágio e pagar, né? Ou por que por sair do país eu tenho que fazer uma guia de seguro, tenho que fazer um monte de coisa? Porque a lei vai dizer o que pode e o que não pode, né? No caso de uma medida de segurança, saúde pública, saúde coletiva, o teu direito de ir e vir não está acima disso. Então, são várias questões, aqui é outro ponto que é bem complexo, é bem debatido, existem vários posicionamentos jurídicos sobre isso, mas o que eu quero que vocês entendam, quando eu ouvir alguém falando, é você dizer assim para a pessoa, calma, existem camadas a partir disso, não é só lei que você pode ir e vir aonde você quiser. Tá? Por exemplo, eu posso ir e vir aonde eu quiser, então hoje eu vou pegar meu carro e vou entrar dentro de uma unidade prisional. Ou eu vou entrar dentro de um ambiente militar lá, vou entrar com meu carro lá e vou dizer que eu sou livre e eu posso ir onde eu quiser. Não, as coisas não funcionam assim, porque como ali fala, a lei vai dizer em quais formas isso vai funcionar melhor. Eu vou até o 20, tá, pessoal? A gente divide mais para frente. Aí tem um outro ponto também, né, que é sempre muito falado, que é a questão das reuniões. Ou seja, todos podem se reunir pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, independentemente de autorização. Veja que aqui tem uma confusão que também fazem. Desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido prévio aviso à autoridade competente. Então, nós aqui hoje, do curso de gestão hospitalar, resolvemos fazer uma manifestação pública. A gente vai protestar por alguma coisa aí. Pensem em alguma coisa aí para a gente protestar. Nós 13, resolvemos que amanhã vamos lá na frente da praça, lá do terminal de Joinville, para fazer uma manifestação. A manifestação é livre. A gente pode fazer a manifestação, mas é exigido que a gente comunique às autoridades públicas, tá? As autoridades públicas podem negar, aí vem mais uma questão de interpretação. Se já existe uma manifestação para acontecer naquele local,
Sim, né, porque já existe, a própria Constituição diz isso. Se não existe nenhuma manifestação para aquele local e não há nenhum impedimento para que isso aconteça, a gente fez a comunicação, ok, vamos nos manifestar lá. O que acontece às vezes? Lembra no 7 de setembro, a gente teve uma caracterização política em maior quantidade, né, mais resumida à direita, extrema-direita, ou essa interpretação a favor do governo, enfim, e ela foi foi comunicada em alguns locais. Se uma manifestação contrária é para o mesmo local, a gente tem risco de segurança também, não tem? De saúde, do indivíduo e tudo mais, então isso tem que ser levado em consideração. O que normalmente as autoridades competentes fazem? Cordões de isolamento, então um manifesta aqui, o outro manifesta aqui. Foi o que aconteceu no 7 de setembro também. Foi disponibilizado uma região para uma parcela, foi disponibilizado uma outra região para uma outra parcela. Ou seja, todo mundo pôde se manifestar de acordo com o que está na Constituição. A comunicação é exigida justamente para que tenha um planejamento das forças de segurança, para que se isolem os locais, enfim, para que tudo isso aconteça de uma forma mais civilizada possível, tá? Lembrando que ele fala que não pode ter armas, né? Esse é um ponto importante também. E, professor, em relação a esse que não pode ter arma, então, quando havia aquelas manifestações que o pessoal levava foice, facão, no caso, eram ilegais? Sim, com toda certeza, né? Tanto é que eu lembro agora que no 7 de setembro, a Polícia Militar estava fazendo uma vistoria e uma varredura nas mochilas, né? Para ver se encontrava alguma coisa, algum material que não fizesse parte, tanto para dano ao patrimônio, que às vezes jogam pedra, fazem aqueles coquetéis lá com molotov, né? Entre outras questões. Mas a questão do armamento é justamente pela possibilidade de conflito em ambiente coletivo, né? Tu imaginou se fosse liberado o armamento para o estádio de futebol, com 50 mil pessoas lá dentro? Quem que vai controlar? Não tem, é muito difícil. Então, as questões aqui também partem de uma razoabilidade, de uma lógica de que em ambientes públicos os indivíduos agem de outra forma, né? E a incitação à violência faz com que vire uma bola de neve. E aí, aqui também fala que é liberado, é pleno a liberdade de associação para fins lícitos, vedada a de caráter paramilitar, ou seja, todo indivíduo pode se associar, todo indivíduo tem direito para essa associação através de fins lícitos, ou seja, para não cometer nenhum tipo de crime, vedado a de caráter paramilitar. O que é caráter paramilitar? É uma associação para além do que é o militar, ou seja, indivíduos que podem se armar para produzir lá a defesa da pátria, por exemplo, um caso bem ridículo aqui, né? Não existe regra de que tenha uma organização para defesa da pátria para além das Forças Armadas. Então, seria uma organização paramilitar, além dos militares. Um outro exemplo é as famosas milícias que a gente fala, né? Que utilizam do poder do Estado para cometer crimes ilícitos, então também não está aqui. Quando a gente fala de associação, também vão ter regras, tá? E ali embaixo já fala. Por exemplo, a gente pode criar aqui nós todos uma associação de artesanato da região de Joinville. Aí vão ter regras lá para ver se já não existe uma associação de artesanato de Joinville. Tem outras regrinhas ali. É livre, você é livre para criar uma associação, mas precisa obedecer a algumas condições específicas, como tudo na vida. Aí ele diz ali, né? A criação de associações na forma da lei, a de cooperativas, independem de autorização. Veja, de novo, a mesma coisa de que se manifestar. Independem de autorização, você pode criar, sendo vedada a interferência do Estado em seu funcionamento. Então, se você cria uma associação, o Estado não pode intervir na sua associação. Tá? Mas tem regras também. E ali ele fala, né, que as associações só podem ser dissolvidas ou ter as suas atividades suspensas por decisão judicial, exigindo-se, no primeiro caso, o trânsito em julgado. O que isso quer dizer, né, gente? O que quer dizer? Que todo mundo tem o direito de se associar e que as associações só podem ser dissolvidas compulsoriamente, ou seja, obrigatoriamente, ou ter as suas atividades suspensas por decisão judicial, ou seja, pelo poder judiciário, não pelo poder administrativo. Então, o prefeito, o vereador, um secretário lá da cidade, ou do estado, ou do próprio governo federal,
não pode dissolver uma associação, tá? Ou uma cooperativa, porque ele não tem poder para isso, só o judiciário pode. E aí, nesse caso, ainda ele fala assim, ó, só pode respeitando o trânsito em julgado. O que é trânsito em julgado, gente? Trânsito em julgado é quando não há mais possibilidade de recorrer. É quando todas as esferas da justiça já se passaram. Normalmente isso acaba no Supremo Tribunal Federal, que é a terceira instância, né? Então ali foi decidido trânsito em julgado. Não há mais possibilidade de recorrer. Então, quando isso acontece, é que você pode dissolver o Estado, né, através do judiciário, pode dissolver uma associação. Ah, professor, mas como isso pode acontecer na prática? É a associação de pesca do município, mas alguém descobre que está tendo tráfico de drogas lá dentro. Então, você denuncia, né, tem todo um processo judicial. Dentro desse processo judicial, faz busca e apreensão na associação, inquérito com suspeitos, etc, etc, etc. Comprovou, foi trânsito em julgado, ou seja, passou por todas as instâncias, todo mundo recorreu, teve direito à defesa, ampla defesa, contraditório, e mesmo assim ficou comprovado que o problema era a associação, então a associação pode ser dissolvida, tá? É só um dos exemplos. Para ver. Ninguém poderá ser compelido a associar-se ou a permanecer associado. Isso aqui eu lembro muito de quando a gente fala de empresas, dentro de empresas, os sindicatos, né? Então, aqui eu estou falando de associação, não de sindicatos. Mas é um exemplo, né? Que tu tem que participar, tu é obrigado a participar. Você não é obrigado a participar, ninguém é obrigado a participar. E a Constituição garante isso. E eu vou finalizar no 21, que ainda fala do tema, ou seja, ele fala que as sociedades associativas, quando expressamente autorizadas, têm legitimidade para representar seus filiados judicial ou extrajudicialmente. Ou seja, se você faz parte de uma associação e você autoriza expressamente, essa associação tem legitimidade para representar seus filiados na esfera judicial ou extrajudicial. Vou dar um exemplo para vocês entenderem bem. Não sei se alguém aqui teve pessoas, infelizmente, cometidas pela Covid e faleceram pela Covid. Eu tive na minha família, sei de alguns alunos que também tiveram. O que acontece? Às vezes, judicialmente, individualmente, buscar resolver esse problema fica muito complexo. Então, existe uma possibilidade, que é criar uma associação das vítimas ou das famílias das vítimas de morte da Covid-19. Então, é uma associação, você cria, os indivíduos fazem parte, e essa associação, se eu autorizar individualmente, ela possui condições de me representar judicialmente naquela minha causa, naquela minha demanda. Por quê? Porque uma associação com 5 mil, 10 mil, 20 mil indivíduos, ela tem um peso maior do que cada indivíduo buscar o seu direito individualmente. Isso para causas judiciais, que é o que a gente está falando, e extrajudiciais, que podem ser questões administrativas ou até em relação com empresas privadas. Vocês lembram da tragédia de Mariana? Lá, de toda aquela questão da mineradora? Ou seja, foi feita uma associação dos moradores de Mariana para justamente ter uma representação maior do seu problema e ter ali um advogado mais específico para poder fazer aquela relação, aqueles acordos com as empresas envolvidas, enfim, tudo isso que envolve. Por isso que vocês passam nas cidades, tem a Associação dos Moradores, tem a Associação dos Pescadores, a Associação dos Artesãos, porque aí você consegue ter uma relação melhor com o Estado. Lá em São Miguel do Oeste, quando eu estava lá trabalhando lá, a gente criou uma associação das artesãs do município, justamente porque era mais fácil elas participarem dos editais públicos, por exemplo, de conseguir financiamento para poder viajar e vender o produto e expor o produto delas. Elas poderiam participar de feiras, elas conseguiriam um espaço público lá na feirinha lá de artesanato. Então, isso facilita a relação com o Estado, tá? Então, por isso há esses direitos garantidos aí. Gente, eu já falei demais, né? Já falei mais de 1h30 aqui, 1h e pouco. Então, a gente vai parar no inciso 20, no 21, desculpa, porque lá no 22, a gente começa a falar sobre uma outra questão que é muito importante, que é a questão do direito da propriedade. E o direito da propriedade, ele sempre tem
sempre questões aí de polêmica, né? Ah, a casa é minha, eu faço o que eu quiser, ninguém entra aqui, se alguém entrar eu dou um tiro, eu ouço essas ignorâncias assim, sempre, né? E a gente vai ver que a propriedade tem uma questão social, ela precisa ter uma função social, não é simplesmente eu ter uma área ali e ela é minha e pronto, tá? Não é assim que funciona, por isso é tanto questionado e problemático. Beleza? Deu para ter uma ideia desses 22? A Daphne mandou ali, professor, o comentário eu tenho que fazer um para cada áudio, eu posso comentar de 3 áudios num comentário só. Pode ser, mas separa, Daphne, porque provavelmente tu vai falar de cada país diferente, né? E aí a pessoa que escreveu daquele país, ela pode te responder. Então faz separado, acho que fica melhor. Tanto faz, tá? Mas eu acho que fica melhor separado, porque, vou falar aqui de Mianmar, vou falar do Vaticano e vou falar do Reino Unido. Então, daí cada um pode responder lá diferente. O prof quer que a gente comente algo específico? Não, escuta e vê o que te chamou a atenção. Compara com o que tu viu do outro. É que a ideia é que vocês escutem, né, gente? Escutem os áudios dos colegas. Ficou bem legal, tá? Uma dica, tá? Que eu acho legal, assim, que alguns não fazem. Finalizem o áudio de vocês, tá? Tem gente que tu tá escutando ali, tá bem legal, e a pessoa, puf, acabou. É isso, pessoal. Foi muito legal, né? Foi muito legal falar desse tema. Eu agradeço que vocês tenham escutado. Me despeço por aqui, tá? Tem gente que já faz isso. Tem gente que, tipo, corta o áudio assim, eu tô escutando ali, né? Tá, acabou? Será que deu algum problema? Eu vou até ver se deu algum problema aqui no meu reprodutor, né? Eu fiz isso. Eu não lembro do teu cheiro, não é uma indireta, tá? Eu vi alguns. Eu sei, mas eu fiz isso porque eu pensei assim, será como é que termina um podcast? Sei lá, tchau. Eu fico por aqui. Eu acho que o Cristóvão fez agradecimento, teve mais gente que fez. Acho que é Daphne também. Mas, pô, vamos lá. O Marcelo, né? O Marcelo nos áudios vai bem. Fala, pô, pessoal, vamos, tá? Eu termino por aqui, né? Senão eu tô tão lá falando. Acho que a Adriele também peguei no pé, que a Adriele fez 2 minutos. Adriele, dá para falar. Tu pegou a China, falar da China em 2 minutos, não dá, tá? Tinha 10 minutos para fazer, dava para falar bem mais coisas. E aí vem aquela recomendação de fazer o roteiro, né? Faz um roteirinho, e aí tu vai. Não precisa ler o roteiro, mas tá ali. Eu vou fazer minha introdução, vou fazer o meu meio e vou me despedir no final. A Daphne fez bem, a Daphne falou, pessoal, se eu falei alguma coisa errada ou alguma coisa, me corrijam, ou, né, a gente sempre fala errado, né, depois quando eu vejo meus vídeos aqui, eu vejo que eu falei besteira, então é bom isso também, isso é legal. Deixa eu ver quem colocou ali, posso acrescentar coisas? Pode, tá? Podem acrescentar, se alguém viu uma informação que o colega colocou que está errado, não é feio corrigir, feio é deixar errado, né? O pessoal que me escreveu o texto da primeira aula lá, vocês podem ver que eu sempre corrijo alguma coisa, né? Eu coloco a palavra lá e coloco um asterisco do lado lá. Alguém escreveu agente junto, né? Daí eu escrevo agente separado e faço assim. Podem ver nos textos que eu dou feedback para vocês, eu sempre estou corrigindo uma palavrinha ou outra. Eu também erro, podem me corrigir. Eu corrijo vocês normalmente no privado lá, né? Acho que é mais educado, né? Não ficar corrigindo as pessoas na frente. Mas eu sempre faço lá. Teve mais gente que escreveu alguma coisa errada, eu vou lá e escrevo a palavra certa e coloco um asterisco assim, ó. Tá? Fechou então, pessoal? Deixa eu ver se tinha mais alguma coisa para falar. Gente, a turma de vocês vão ver que às vezes eu não vou gravar a aula quando tem debate que envolve questões de posicionamento político, para deixar vocês à vontade de falar, tá? Porque, como vocês sabem, os vídeos ficam públicos lá, e aí alguém pode tirar aquela parte de contexto e fica chato, tá? Porque as pessoas trabalham, estão numa empresa, e aí acaba não falando com medo de se expor. Então, eu acabo não colocando a gravação, tá? Não é porque eu não quero colocar a gravação, é nesse sentido aí. Estava lendo o comentário do prof no meu texto e escreveu meu nome errado. Aí tu coloca lá, né? Também olha o nome da pessoa, né? Só para dificultar, gente. Vai lá e faz assim, ó. Ainda tem o Maganin. É Maganin que fala, Yuri? É Magagnin. Magagnin. Ainda tem isso para ajudar, né? Então tá, alguma dúvida, gente? Alguma questão ali referente aos 22 incisos que a gente já leu?
Leiam o texto, na próxima aula a gente vai conversar de novo para finalizar essa parte e entrar no artigo 6º, tá? Que fala de direitos coletivos. Leiam, beleza? Tem tempo hoje, dá para assistir os videozinhos que estão ali, são 3 videozinhos, dá para escutar os áudios, dá para fazer a tarefa tudo hoje ainda. Fechou? Boa semana aí para todo mundo, a gente vai conversando e semana que vem a gente continua. Até mais, gente. Tchau.